Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, chegamos a mais um momento ímpar de oração, um momento de falarmos com Deus, intercedendo por essas vidas, por esses irmãos e irmãs queridos que estão nessa lista, provisoriamente, porque, como sempre digo, o nosso Deus é o Deus da providência, é o Deus da causa impossível. Vem comigo para Mateus capítulo 6, diz algo interessante, porque no constante da nossa vida sempre existem preocupações, mas quando nós temos excesso de preocupação, na verdade estamos falando, não sei em quem confiar. Vou repetir, preocupação é certa para toda a humanidade diante da vida e do mundo que nós estamos vivendo, mas quando nós nem dormimos, com excesso de, significa que nós não sabemos mais em quem confiar. Mas quem confia em Deus recebe essa palavra. Olha, Mateus capítulo 6 diz, a partir do versículo 25, eu vou ler alguns versículos para vocês. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber. Não se preocupe com o amanhã, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas? Vamos para o versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Versículo 30 diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, correm atrás dessas mesmas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Em outras traduções diz, o Pai Celestial sabe daquilo que vocês precisam. E eu me alegro muito com esta palavra, porque, como eu já disse, as preocupações no mundo que nós estamos vivendo são coerentes a nós evangélicos e a quem não é. Muitas pessoas estão nessa lista, mas a diferença é que nós que somos evangélicos, apesar das situações, apesar dos combates, como diz o apóstolo Paulo, por fora combate, por dentro tremores, nós temos a certeza de que o general está à frente da batalha. Talvez você esteja passando por um momento assim, olha, eu não tenho mais saída, e agora? Aí Deus fala para você através dessa palavra, descansa seu coração, observe as aves do céu, elas não semeiam nem colhem. Deus não está falando para nós termos uma vida desocupada, mas uma vida com fé naquele que, quando existe o impossível na vida do homem, é Ele que vai prover. É Deus proverá, o Jeová Jireh. E Ele está dizendo para você hoje, continua firme. Essa é uma passagem para que você esteja mais próximo de mim. Não é para te assustar, mas é para que você venha entender que se você me colocar no controle desta situação, crendo, com certeza você verá a glória de Deus, você verá a glória do Senhor. Deixa com Jeová Jireh, o Deus proverá, é o Deus da providência. Eu não sei o que tem faltado para você, talvez portas se fecharam, talvez problemas familiares, talvez vícios, mas esse Deus que eu sirvo, esse Deus que está na Bíblia Sagrada, que é a palavra do Deus vivo, diz para você, não se preocupe, apenas creia. E no versículo 30, ele fala assim, Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe amanhã lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, não terá muito mais responsabilidade com vocês, homens de pequena fé. A fé, querido, faz toda a diferença. E talvez você esteja no lugar e fale, poxa, aqui eu não estou vendo mais saída. Pois é exatamente aí que Deus vai te mostrar a saída. Aqui eu não vejo mais solução. Pois é exatamente nesse, entre aspas, ponto final, que Deus vai te mostrar a solução. Tem saída para aqueles que creem. Tem saída para aqueles que acreditam. E se você crê, diga, eu creio. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Soberano Deus, eterno Pai. Pai querido, Pai santo, Pai amado. Eu sei que muitas pessoas estão aí desesperadas porque não têm um foco. Eu sei que muitas pessoas dizem, eu já fui em tantos lugares, mas eu não vi solução para a minha vida. O que me resta agora é me entregar. Mas Deus está falando para você, levante-se, ouça a minha palavra, levante-se dobrando o seu joelho, ouça a minha palavra com ouvidos espirituais, porque o Jeová Jireh já está entrando com a providência na sua vida. Você crê nisso? Então feche seus olhos e creia. Soberano Deus, eterno Pai,
Essas pessoas estão em tuas mãos. De uma forma ou de outra elas entraram nessa lista. Uma coisa eu sei, não foi à toa, não foi por acaso. E cada nome que está aí, o Senhor está falando agora com cada um pessoalmente em particular, dizendo para eles: eu continuo sendo Deus da providência, eu continuo sendo alvo, eu continuo sendo o caminho, a verdade e a vida. Crê somente e verás a glória de Deus. Eu entrego essas pessoas em tuas mãos. Começa, Pai. Toca do alto da cabeça à planta dos pés, reveste. Faça com que essas pessoas entendam que, apesar dos pesares, apesar de não ser uma situação muitas das vezes agradável, é nessa situação que elas vão poder sorrir, porque vão entender quem vai tirar, vão entender quem é o Deus soberano, vão entender que não há nada impossível para o Rei dos Reis e para o Senhor dos Senhores. Se você crê, diga: eu creio. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Preocupações nós temos porque nós temos responsabilidades. Agora, o excesso nós estamos dizendo para nós mesmos: não creia em Deus, porque aqueles que creem passam pela prova, dando glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus te livre de todo mal, que através desta palavra, não de um homem, mas uma mensagem de Deus para a tua vida, você se ache renovado, de pé novamente, porque o nosso Deus, Jeová Jireh, ele entra com o momento certo da providência. Agora ele quer ver em mim e em você a nossa fé. Que Deus te abençoe poderosamente, graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus. Aleluia.